Neste momento, convidamos o professor doutor do IFES, Jarbas Cordeiro Sampaio, para conduzir a conferência intitulada Educação e Direitos Humanos, Institutos Federais nos Caminhos da Inclusão e da União. Jarbas Cordeiro Sampaio é doutor em Física pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, além de ser mestre em Física pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Unesp, e licenciado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente é docente do Instituto Federal de Sergipe, tem experiência na área de Astronomia e Dinâmica Orbital. Ufa! Chamamos também ao palco mais uma mulher, a palestrante Sônia Regina de Souza Fernandes, reitora do Instituto Federal Catarinense. Uma salva de palmas. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, né, hoje e ter recebido esse convite para coordenar essa mesa, né, dessa primeira conferência nesse dia especial da mulher. A nossa conferencista professora, reitora do Instituto Federal Catarinense, mulher, né, reitora, a nossa reitora também, mulher, professora Ruth. Então, a representatividade, né, é importante. E a professora Sônia Regina de Souza Fernandes, né, vai apresentar essa primeira conferência sobre Educação e Direitos Humanos, Institutos Federais nos Caminhos da Inclusão e da União. Como já foi falado, a professora Sônia tem uma larga experiência, né, na formação docente, graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação, doutoramento em Sanduíche, então tem uma larga experiência, dedicação à educação, experiência também no CONIF, né, representando o CONIF, e agora também atuando como reitora do Instituto Federal. Então eu me sinto honrado em recebê-la aqui, que seja bem-vinda, que todos dê as boas-vindas à professora Sônia Regina e boa conferência. Obrigada, Jarbas, pelas palavras, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite por meio do Alisson, né, e que representa o Instituto Federal de Sergipe, aqui também a minha querida reitora, amiga, né, de batalhas, literalmente batalhas, né, Ruth, no âmbito do CONIF, da rede como um todo, na condição de mulheres que temos e que somos, diante de um papel tão importante que é a gestão, né, e estender então essa gratidão e reconhecimento que tenho pela Ruth a todas as mulheres que compõem este belo instituto, assim também aos colegas meninos, homens, né, que defendem essa relação sem que a violência se coloque, sem que a diferença se transforme em desigualdade e, portanto, violência no âmbito da discussão de gênero. E a você, então, né, Jarbas, essa referência e estendo a todos os colegas e também aos que se identificam de outra forma, ou de outras formas, porque é no plural, não é nunca no singular, dos desafios de estarmos vivos, dos desafios de convivermos, de coabitarmos, como dizem os indígenas, no planeta, né, Terra, na nossa Mãe Terra, que nos acolhe tão bem e nem sempre a gente devolve com o mesmo acolhimento a ela, tudo que ela nos proporciona. Eu vou pedir para conversar com vocês na parte de baixo, pode ser? Que eu me sinto mais à vontade, né? Então, dá licença, Jarbas, tu vai ficar aqui? Ou tu quer descer também? O que é que tu acha? Parece que aproxima, né? Tira um pouco a distância da suposta palestrante, ainda mais uma fala de abertura e depois de tudo que foi dito aqui, né, tanto do dia que hoje representa, né, histórico no contexto da Constituição, de sermos mulheres, como também de termos perdido uma colega, né, colega de trabalho, mãe, enfim, um ser humano
da ausência que se torna depois a presença constante, né? E das dúvidas que a gente tem. Parece que a gente precisa morrer para receber homenagem, para ser reconhecido, né? Lá em casa eles estão proibidos, quando eu morrer, se morrer antes deles, né? De fazer velório, não quero ninguém chorando em cima de mim, o que vale é esse momento, né? Então, é um pouco nesse sentido, parece estranho falar de morte ou dessa situação, mas é a vida, né? São as coisas a gente escolhe, outras não. Eu posso passar? Como foi dito pela nossa... Não, quem foi do protocolo, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Uma das falas, né? Então, a conversa passa deixa eu só ver aqui, tá ok. Então, esse tema, né, que me foi provocado a conversar com vocês, sobre educação, direitos humanos, né? Que podem ou não se constituir em caminhos de inclusão e de união, são escolhas, diferente de morrer ou não, em determinada situação, como foi o caso da nossa amiga, ela não escolheu morrer, né, tão jovem, com um filho pequeno, mas educar e defender direitos humanos é uma escolha nossa. E nem todos fazem essa escolha. Não preciso retomar recentemente os tempos que nós vivemos, ou olhando para o mundo, o que é feito, que vem de encontro, e não ao encontro dessa dimensão da educação e dos direitos humanos. Alguns chegam a dizer que a nossa luta diária na condição de mulheres é mimimi, por exemplo, que não há violência contra a gente, né? Dentre outras coisas. Então, um reducionismo de duas categorias importantes que são escolhas aí que transcendem dimensões cotidianas e imediatas. Isso que vocês estão fazendo aqui enquanto reunir todos os campos, né, é um sonho de consumo lá no IFC, que confundem com o IFCE e que confundem com o UFC. Eu digo, não, também tem briga, mas a gente não chega a ter um ringue, né? Eu digo sonho de consumo porque eu estou no último ano de 8 anos de gestão, de 2 gestões, e a gente não conseguiu reunir todo mundo como vocês estão aqui, até porque é muita distância. Quando eu queria fazer o tal do encontrão a cada 2 anos, né? 2018, os 27% lá daquele contingenciamento que a gente não pôde fazer quase nada em alguns aspectos, e depois veio a pandemia, e então os encontros se dão ou por regiões, ou na ida aos campos, enfim, ou de modo virtual, considerando 15 campos mais a reitoria e o espaço geográfico, que é bastante grande, de Santa Catarina, né? Então, morro de inveja disso, Ruth, e de ter à frente a Pró-Reitoria de Ensino, né, trabalhando essa questão tão importante que é discutir o Instituto Federal, né, os institutos federais, porque não estamos discutindo só o Sergipe, né, mas estamos discutindo, quando se vem nesse sentido, é o direito à educação, porque eu até tenho todo o espaço adequado, o Ministério Público só pode denunciar, tenho denúncias nesse sentido, né? Mas a condição de servidores foi uma escolha nossa. Ninguém é obrigado a ser servidor público. E ao escolhermos, temos que fazê-la bem feito, desculpe, né? Isso não significa as lutas no âmbito dos sindicatos e outros espaços, mas os nossos estudantes e a sociedade, de modo geral, não podem pagar o preço das nossas escolhas, né? Então, temos que devolver à luz do que o serviço público nos remete ou nos apregoa, né? Que é a oferta, no nosso caso, a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os níveis, em formas multicampo, pluricurricular, né? Esse desafio que e por isso esse encontro aqui, eu acho que ele é fundamental, que é um momento que reúne e une todo mundo, né? À luz da própria provocação do tema aqui que foi proposto, né? Eu me organizei no sentido tanto de uma dimensão macro, né, de discutir educação e direitos humanos à luz daquilo que é planetário. Claro que há uma discussão no âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos em relação a movimentos específicos, a coletivos ou culturas específicas, né, especialmente orientais ou de outros povos, mas é o que nós temos como ponto de partida na contemporaneidade, no que diz respeito aos direitos humanos, né? A Declaração Universal, todo mundo sabe aqui a conjuntura dela, né? Pós-guerra, e também na direção, e especialmente do direito à vida, e aquilo que foi dito, eu acho que pelo Alisson aqui, quase que uma leitura, né? De todos eles, no sentido da convivência humana, né? Universal, independente da cultura, do lugar de onde nós estivermos.
e no conceito de educação mais ampla, na direção do que Brandão, né, traz desses espaços. E neste livro em especial, um excerto, quando ele faz aquele diálogo lá no preâmbulo da cultura indígena, né, lá com os norte-americanos, dos norte-americanos brancos cedendo gentilmente, né, espaço de formação aos indígenas, para que depois esses jovens, ao voltarem às suas aldeias lá, implantassem a cultura branca, no sentido de como hegemonia, e os índios então devolvem dizendo, pois é, assim como eles voltam de lá para nós pouco serve, né, os soldados de vocês também para nós, porque são coisas completamente diferentes. Então é a educação, né, à luz de uma outra dimensão, que não de uma dimensão como nós tivemos no Brasil, branca e europeia, né? Depois com os movimentos aí com o MEC e o ZAID fortemente americana, e pouco olhada para a pedagogia latino-americana, com um dos grandes referenciais já citados aqui, como Paulo Freire, José Martí, dentre outros. Nós somos herança jesuítica, ouso dizer que não superamos ainda o modelo jesuítico, uma ou outra exceção. As nossas relações no processo de ensino-aprendizagem ainda se dão com um falando e muitos ouvindo. Não quer dizer que isso não possa acontecer, que é como nós estamos aqui neste momento, por exemplo, né? Mas o processo todo assim, parece já estudos da produção acadêmica que diz que não resulta 100%. Tem outras formas de trabalharmos isso, né? E para o nosso azar, tanto é que ainda se confunde memorização com aprendizagem. Muitos de nós avaliamos os nossos estudantes numa perspectiva não da aprendizagem, mas da memorização, daquilo que ele é capaz de memorizar em seguida ao que eu trabalhei. E isso é herança jesuítica. A memória, conforme Vygotsky, ela é uma das funções mentais superiores que nos ajudam no processo de ensino-aprendizagem, mas memória não é significado de aprendizagem. E no ensino superior, a constituição da educação, né, especialmente por meio das universidades, também um modelo de napoleônico. Se tivéssemos um modelo de Humboldt, alemão, todo o processo seria por meio da pesquisa. A pesquisa seria o princípio formativo. E napoleônico é o trabalho, é o ofício, na verdade, para as profissões. Então, esses dois modelos hoje nos regem. E o fato de nós sermos institutos federais não significa que a gente superou isso, porque a maioria de nós temos como origem as universidades e este modelo, e acabamos reproduzindo no seio dos institutos federais. Somos, por força de lei, né, temos status de universidade no que diz respeito à regulação, né, autonomia didática, pedagógica, científica e orçamentária. Contudo, ainda talvez muitos de nós, ainda a gente não se deu conta de que nós não somos universidades. Não no sentido de sermos melhores ou piores, não é isso, mas de um modelo e de uma concepção, como foi colocado, eu acho que pelo Alisson, do nascimento dos institutos, numa outra perspectiva. Multicamp, as universidades não eram multicamp, é recente termos universidades multicamp, foi no contexto do Reúne. Pluricurricular, como é o nosso caso, do ensino médio técnico integrado à pós-graduação, a educação de jovens e adultos e a formação continuada. As universidades não têm essa tarefa, tanto é que quem tem ensino médio tem como escola de aplicação, e são poucos. Enfim, e a própria natureza do trabalho, né? Eu não sei se vocês têm aqui, mas lá no IFC, que às vezes se transforma o UFC, professor doutor que não quer dar aula no ensino médio porque ele se acha tanto, porque tem doutorado, que é um abuso, é uma ofensa, né? Nossa, ele dá aula no ensino médio. Ou, enfim. Então, são heranças que a gente ainda precisa romper, que adiante ali na organização da minha fala vai aparecer, né? Como desafios de constituição do direito à educação, dos direitos humanos, né? E como caminhos no plural da inclusão e da união no contexto dos institutos federais, né? que somos nós. E não dá para falar disso sem olhar para a Declaração Universal, assim como para outras questões ainda no âmbito macro, né? Porque falar de direitos humanos e de inclusão, a inclusão numa perspectiva mais ampla social e da inclusão numa perspectiva mais restrita, que é a inclusão educacional ou escolar, que tem aí como marco, né, a Declaração Mundial de Omitia na Tailândia na década de 90. Então, nós que escolhemos ser os servidores públicos da Rede Federal, do Instituto Federal de Sergipe, isso tem que estar como pano de fundo sempre nas nossas ações. Porque nós não estamos à margem dele, não tem, na condição de servidores e gestoras, né, que somos, nós não estamos acima da lei.
Às vezes há uma ilusão, diz assim, a Sônia pode, né, tem autonomia. Autonomia, discricionariedade, ela é sempre relativa, assim como nós, na condição de docentes e de técnicos, né, de terceirizados também. Eu dou como um exemplo, penso eu, fácil de entender, que é, bom, na suposta autonomia, na suposta discricionariedade, eu posso dar um canetaço, mesmo com o Conselho Superior, que é acima de nós, e diminuir os dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases, 93, 94, 96? Não, por quê? Porque nós não mudamos a lei, quem muda a lei é o Congresso Nacional, neste caso, né? Então, qual é o grau de autonomia docente, qual é o grau de autonomia dos técnicos, né, em educação, qual é o grau de autonomia da gestão? E isso tem que vir para dentro dessa discussão e o entendimento tanto amplo, né, do que é a educação fora da escola, numa dimensão mais ampla, e a educação num contexto escolar, que é aquilo que o Brandão diz que daí tem toda uma dimensão do edute, né, do ir induzindo para alguma coisa, né, conduzindo para fora alguma coisa. Então, no contexto da educação, Jovem, Tailândia, nós precisamos compreender isso. No contexto brasileiro, a lei brasileira de inclusão. Eu costumo dizer que a gente não precisaria ter, né, essas leis para cumprir aquilo que tanto a Declaração Universal quanto a Constituição Brasileira já nos apontam. E como condição de bons seres humanos, que é o objetivo da rede, além de excelentes profissionais, excelentes seres humanos, né, respeitar o outro. Por que precisa de lei para respeitar o outro? Ou de mais leis? Né? E o que isso tem a ver comigo, professor, professora, técnico, né, tá? Enfim, o que isso, gestor, né? Tem a ver que, no contexto brasileiro, e aí esse é o nosso lugar de fala, nós já estamos falando de outros contextos agora, há algo maior, acima de nós, que não é o Deus de cada um de nós, né? Mas que é a Constituição brasileira, que diz o quê? Que a educação é um direito de todos e dever de quem? Do Estado e da família. Quem estuda educação sabe que depois na LDB se inverte, de maneira proposital e não, obviamente, ingênua, que é dever da família, do Estado e da sociedade. Isso tem, do ponto de vista das políticas públicas, não é uma inferência muito forte e um deslocamento do que se conseguiu em 88, dizendo não, é o Estado que provê. É direito, é dever do Estado, né? Será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, ou seja, todos nós somos responsáveis por este processo. Não estamos ilesos, né? E visando o pleno desenvolvimento da pessoa. O que é o pleno desenvolvimento da pessoa? Isso está dentro do Instituto, está dentro dos nossos currículos, está dentro dos objetivos da formação que a gente faz, ou não? E também, ao mesmo tempo, o seu devido preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O artigo 205, ele reúne todas as dimensões previstas na Lei de Diretrizes e Bases e reúne todas as dimensões que fazem, não é, a constituição ou a identidade da rede federal. Nós temos o dever de ofertar a educação em diálogo com os arranjos produtivos locais, ou seja, com a sociedade, produtivos, culturais, enfim, e para a qualificação para o trabalho, para o mundo do trabalho, e não necessariamente para uma profissão ou para o mercado. O mercado é um conceito muito diminuto em relação ao mundo do trabalho. E como é que essas questões se transformam em currículo no conceito da educação, no conceito dos direitos humanos, né? E se constituem caminhos para a inclusão e a união no âmbito dos institutos ou deste instituto. Eu que preparo a minha aula, como é que eu lido com isso? Ou eu acho que eu estou fazendo um favor? Eu que não venho da área da pedagogia e não me sinto professor, que eu também vou abordar depois, porque tem a ver com o sentimento de inclusão, o pertencimento de inclusão e de união. Como é que nós lidamos com esses conceitos, com essas categorias, não é? Dentro do nosso trabalho. E aqui
né, o desdobramento, desculpe, não ficou visivelmente adequado, na lâmina menor sim, mas aqui não, que é o desdobramento do artigo 206, né, em todos os seus princípios. Vejam que nós vivemos, especialmente no Brasil, nos últimos anos, uma aberração tão grande de que falar desses princípios e desses direitos era coisa de esquerda, de comunista e de que comia criancinha, como a minha mãe achava que comunista era quando era criança. É constitucional. Então, qualquer um de nós, gostemos ou não, a Sônia não faz gestão democrática porque a Sônia gosta. A Ruth não faz gestão democrática porque ela gosta. Ela não procura respeitar os direitos ou a diversidade de pensamento ou coisa parecida porque ela gosta ou porque eu gosto. É constitucional. Se eu não quero fazer isso no espaço público, eu tenho que sair desse espaço público. Ou tentar mudar a Constituição. Dizer não, não é direito, não é plural. Tem etnia melhor que a outra, tem cor melhor que a outra, tem religião melhor que a outra. Então pensem, né, aquela imagem lá da Constituição, a sua versão primeira pelo Ulisses Guimarães sendo erguida. Quem conhece a história de como essas cartas, né, que acabou sendo uma, se deu, sabe a luta histórica que foi para garantir, né, o que a Constituição prevê hoje. Então, organizar, vejam que nós não precisamos nem as teorias críticas do currículo, né? Educação, o princípio, o trabalho como princípio educativo, a politecnia, dentre outras coisas, ela está prevista na Constituição Federal, está prevista na LDB, está prevista na lei que nos cria. Então, quando a gente ensina, por exemplo, que os colegas, né, aqui da sociologia, da história, quando a gente ensina marxismo, não é porque a gente está sendo doutrinador. A Constituição diz que nós devemos trabalhar os conhecimentos de modo plural para ampliação da visão de mundo dos nossos estudantes. Quando eu ensino o positivismo, do mesmo modo. Porque quem vai escolher depois o que quer ser ou não no mundo, não somos nós que vamos dizer para o estudante isso. São eles, assim como nós escolhemos o nosso caminho. Agora, nós não podemos omitir isso no processo de formação, porque nós estaríamos de partida, né, indo de encontro e não ao encontro da Constituição. Assim como a dimensão, né, eu sou de vez em quando denunciada no Ministério Público porque tem campus que fez discussão ou criou espaços, né, para a Semana Feminista ou para as religiões que não as advindas do catolicismo. E eu, com a maior alegria do mundo, escrevo dizendo, não posso dizer a expressão agora, mas está aqui na Constituição Federal. O Estado é laico. Isso aqui é uma contradição à Constituição. Né? Porque a própria Constituição diz que o Estado é laico. Então, a religião, por exemplo, no conjunto dos direitos humanos, da expressão daquilo que cada um de nós acredita, né? Ou ela é trabalhada como um todo nesses espaços, ou não se reza nada, ou não se discute nada. Quer dizer, rezar, em tese, nem poderíamos, né? Porque rezar na igreja, outros espaços. Né? Nosso papel enquanto instituição não é o da igreja, não é o da família. Agora, discutir no âmbito dos direitos humanos e do conceito de educação as religiões, aí sim. Assim como a gente discute as teorias da química, da física, as perspectivas da matemática, as teorias sociológicas, históricas, filosóficas, as linguagens, dentre outras coisas. A LDB também, né? Uma traz os princípios e a outra os seus fins, discute o conceito de educação. Então, se para um ou outro eu usar Brandão significa que eu venho de uma área crítica, então não quero ouvir, porque lá vem outra da pedagogia falar das perspectivas críticas, vamos à Constituição e à LDB, que todo professor e todo técnico educacional tem que conhecer, porque optou estar numa instituição educativa. Eu não sei se os colegas, né, que trabalham na parte administrativa de compras e licitação se dão conta de que quando eu escolho lá, na verdade nem são eles, né, a gente que descreve, mas quando eu compro, adquiro determinados equipamentos pedagógicos e quanto melhor e de qualidade for, mais eu contribuo para a inclusão, para a garantia do direito à educação.
ou não, ou ainda a gente trabalha como técnico administrativo, às vezes lá achando que eu estou fazendo meramente um trabalho burocrático, né? Atividades fins e atividades meios. Uma não existe sem a outra. E, poxa, mas isso tem a ver com educação e com direitos humanos? Isso é um caminho para a inclusão e a união? Ou não tem nada a ver? Nós somos formados numa escola da cultura tradicional que teve dificuldade em fazer essas relações, de que a vida se interrelaciona, de que os processos são afetos, ele afeta um e é afetado ao mesmo tempo, né? Alguns chamam de visão sistêmica, outros holística, tem vários nomes para isso, né? E que está no dia a dia e às vezes a gente não se dá conta desses processos. Então, a perspectiva educacional que a LDB nos traz, né, diz o quê? Que ela abrange os processos formativos e que se desenvolvem tanto na vida familiar, por isso que considerar a origem, considerar a história, né, dos nossos estudantes é fundamental no processo de formação. Eles não são tábulas rasas quando chegam conosco. Quem são os estudantes que a gente recebe a cada ano? O que eles trazem das suas histórias de vida, na sua bagagem? O que eles já sabem daquilo que supostamente vieram aprender? Ou a gente parte do princípio de que nós sabemos o que eles precisam saber e coloca nessa tábua ou nessa folha em branco, imprime tudo o que a gente entende que é necessário? Como é que esse movimento dialético entre quem são e o que nós precisamos fazer se dá, em especial, neste momento inicial que nós estamos aqui? Vamos recebê-los ou já recebemos? Quem são? De onde vêm? Por que eles já se apropriaram da vida escolar? Do mundo do trabalho, alguns já trabalham. Por que escolheram estar no Instituto Federal? Fazer tal curso? Dentre outras coisas. Sem esse reconhecimento inicial, a gente não faz uma relação de significação entre a formação, a escola e o mundo da vida e a prática social. Vejam que eu não precisei citar nenhum autor aqui, tirando o Brandão, porque temos amparo legal para fazer isso. Na convivência humana, olha só, isso já nos indica alguma coisa. No trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais. Vejam bem, nos movimentos sociais. Não é coisa de esquerda ou de direita, é da LDB. Então tem gente que às vezes é desavisado ou acredita, como eu digo, no conto da sereia, no canto da sereia, né? E rapidamente se seduz por discursos, narrativas, né, que os transformam em bobos da corte, como alguns dizem também, né? Na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, olha só o escopo de relação que a gente tem para trabalhar a educação à luz da Lei de Diretrizes e Bases, né? E ela também disciplina a educação escolar, ou seja, a educação da vida prevista no artigo 1º, mas o seu parágrafo 1º traz para dentro da escola, né? Aquilo que é maior e que se desenvolve predominantemente por meio do ensino e instituições próprias. Vejam que a LDB não diz que o ensino precisa ser organizado em séries, ou em ciclos, ou em anos, ou em meses, ou em 13, né? Nós temos autonomia para isso. Ela não diz que tem que começar em fevereiro e terminar em dezembro. Nós temos, nesse aspecto, nós temos autonomia didática para organizar. A instituição toda precisa começar no mesmo dia e terminar no mesmo dia? Está escrito ali? Não. Ah, mas como é que a gente faz para isso? Né? Daí vira uma bagunça. Depende. O sistema não atende, é verdade, mas daí tem que adequar. Né? Por exemplo, como é que a gente trabalha com as escolas do campo? Se for acompanhar a prática social ou o mundo do trabalho, nem sempre fecha com o mundo, com o nosso currículo, porque são tempos diferentes. Vocês aqui não conseguiram implantar, nós estamos com eles andando dentro do princípio, na origem, que é o Centro de Treinamento Instrutor Cães Guia. Quem determina o tempo do currículo são os cães, porque eu não posso treinar o cão depois de velho. Ele nasce, ele tem um período, ele precisa de várias etapas, então olha só,
Então, são questões que a gente naturaliza tanto como professores e técnicos, né? Que quando a gente é buscado a pensar, a gente, opa, mas parece que eu não tinha percebido isso. Né? E a gente entra numa burocracia que às vezes nos engessa e não nos permitem fazer outras coisas. Né? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Olha a resposta que nós temos aqui para a forma como nós nos organizamos. Nós lidamos com o mundo do trabalho. Como é que o mundo do trabalho vem para dentro dos institutos? Desde o ensino médio técnico integrado após graduação, educação de jovens e adultos e aos cursos de formação continuada. Formação técnica profissional é em todos os níveis e formas, é verticalizado. Tem gente que ainda acha que é só o ensino médio integrado, ou que é o subsequente, ou concomitante. Os nossos cursos de graduação também são formação técnica profissional em nível de graduação ou de pós-graduação. E eu me reconheço como professor disso, eu me reconheço como técnico disso, porque se eu não me reconheço, eu talvez coloque em xeque esse conceito de educação, talvez eu coloque em xeque o direito à educação e provavelmente eu não promova a inclusão, tampouco a união desses processos. Né? A prática social. Como é que eu consigo fazer a relação do nosso currículo com a prática social? Quem conhece cursos fora dos IFES, né? Por exemplo, medicina, não sei se vocês têm, mas né, não tem na rede medicina, né? Que não só pelas diretrizes, mas por concepção, os estudantes vão desde o primeiro ano ter contato com as unidades de saúde, né, até o final da formação, para não chegar apenas à inserção na prática social lá no estágio, nos anos finais ou nos semestres finais. Quantos cursos nossos começam isso, né? Ou por meio dos estágios, ou por meio daquela flexibilização do currículo que permite fazer isso, do conceito de extensão. Não é à toa que no Plano Nacional de Educação traz a perspectiva da curricularização da extensão, que é uma das formas de inserção na prática social. Então, como é que essas traduções do ponto de vista da lei se transformam, né, no nosso métier, que somos nós aqui, né, chamada Educação Profissional e Tecnológica, que é uma modalidade da EDB. Então, como é que esse guarda-chuva maior, né, em termos de educação e de direitos humanos? A Declaração Universal, né, a Constituição Federal, a Lei da Inclusão no Brasil, enfim, até chegar à Educação Profissional e Tecnológica, que não somos só nós que fizemos, né, o Sistema S faz, outras instituições fazem. Nós representamos, eu não tenho mais certeza agora qual é o percentual, é 1% dos estudantes, se eu não me engano. Eu não tenho certeza agora quanto que nós, enquanto rede, enquanto institutos, representamos nesse conjunto de educação profissional no Brasil. Se alguém tiver para colaborar, seria importante. Para ver que nós somos pequenos, mas mesmo sendo pequenos, nós temos uma contribuição fundamental, é mais de 1 milhão de matrículas. Né? Estamos em lugares, em função da interiorização e da expansão, que antes não havia instituição pública federal ofertando. Mesmo no Sul Maravilha, e que eu morro de vergonha dos 70% de Santa Catarina, de uma visão que vocês sabem que lá tem, até a política de expansão e interiorização do governo Lula no segundo mandato, agora a gente pode falar sem ser denunciado como Ministério Público, né? Mesmo em Santa Catarina, né, estado que se acha cultura europeia, morro de vergonha disso, tá? É para vocês saberem. Até tenho que me cuidar, às vezes, no espaço público. Imagina, 15 campos, a maioria deles nesses lugares que vocês vão chegar lá como turistas ou coisa parecida, vão encontrar essas expressões até nas placas de trânsito, né? Como que a gente lida com essa questão? Por exemplo, Santa Catarina, até 2008, só tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina na ilha. Então, qualquer um dos catarinenses que quisessem fazer um curso superior numa instituição federal teria que se deslocar do interior do estado para onde? E aqui talvez não tenha sido diferente. Né? Com a expansão, por meio do REUNI, foi criada mais uma Universidade Federal da Fronteira Sul, que está entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também a UFSC, por meio do REUNI, teve que se, entre aspas, né, interiorizar um pouquinho, abrindo 3 ou 4 campos. O restante
era coberto pelas fundações, né, instituições sem fins lucrativos, mas que cobram mensalidade para poder fazer a sua gestão. Tínhamos, que é o caso do IFC, 3 autarquias agrícolas, né, e 2 escolas vinculadas à UFSC, mas também eram 5 apenas. Então, hoje em Santa Catarina, com esse processo de interiorização e expansão, eu devia ter colocado o mapa de vocês para representar, estamos em todas as regiões, nós com 15 campos, o IFSC, que é o outro instituto de Florianópolis, que tem a sede em Florianópolis, 22, a UFSC com mais 4 campos e a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ou seja, interiorizou. E esse conceito de interiorização e expansão por meio de uma política de Estado, senão nós não estaríamos aqui, gostem ou não de quem o fez, a não ser aqueles que já estavam nas escolas agrícolas ou técnicas, enfim, nós não estaríamos aqui. Ah, eu passei no concurso. Passou, porque teve concurso. Se não tivesse, não teria passado. É simples assim, né? Então, interiorizar e expandir significa o direito à educação e significa um dos caminhos para a inclusão e a união desses processos. Vejam que cada colega que entra na justiça ou que entra de costas para nós, né, entra querendo sair, ou seja, faz o concurso para tal lugar e já quer sair, ou que quer fechar campus, como aconteceu lá em Santa Catarina, queriam fechar campus porque estava no meio de um assentamento, da educação do campo, vem de encontro à perspectiva dos caminhos da inclusão e da união, ou do direito à educação. Então, eu optei em falar essa fala mais geral, e fazendo as devidas reflexões com a nossa condição de servidores públicos e de rede federal, porque podia ser aqui uma conversa de autoajuda, a gente ia ficar feliz, bater palma, se abraçar e depois ia voltar para o lugar e ia ser a mesma coisa. Até porque eu não sei fazer isso, né? Eu ia morrer de vergonha porque eu não sei fazer. Então, defender a educação profissional, científica e tecnológica à luz do que a legislação traz é um dos caminhos de garantir a educação, os direitos humanos e a inclusão. E aí as perguntas que eu vou fazendo é exatamente essas. O que nos une ou nos identifica? Nós que estamos aqui, estar no Instituto Federal de Sergipe, estar na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica nos une? É orgulho? Eu sou uma professora feliz da vida porque eu trabalho tanto no ensino médio e da pós-graduação, porque eu tenho que dividir laboratório, que eu tenho que lidar com quem está com a mão na massa, ou isso não me traz orgulho? O bom é ser professor da universidade. O nosso mestrado e o nosso doutorado nos ajuda a sermos melhores professores, a não naturalizar a reprovação e o abandono? Se sim, nos une, se não, desune, fragiliza uma política pública. A gente tem colegas, eu não sei se é o caso de vocês, né, mas como a gente lida com a rede, que tem campos que correm risco de fechar, né, principalmente no interior, nas populações ribeirinhas, quilombolas. Por quê? Porque as pessoas entram e não querem ficar. Ah, eu tenho direito? Tenho, mas o que isso é servidor público? E o direito à educação é de todos. Se o governo abriu nesses lugares para interiorizar, quando eu escolho ser servidor público e aceito ir para lá, é porque eu estou aderindo a uma política de inclusão e de direito de garantia. Agora, quando eu não me identifico com isso, eu descaracterizo todo esse processo, né? De novo, aqui a questão, esses caminhos da educação, dos direitos, né, que nos levam à inclusão, seja ela do ponto de vista social ou escolar. O conceito de união é daquilo que nos aproxima ou nos distancia. Eu tinha um preconceito com o termo harmonia, né, eu dizia assim, mas harmonia, não usava isso, pouco uso, mas uso, eu até falo, porque eu aprendi com o pessoal das artes, que lida com os nossos colegas aqui, que numa banda ou como é que é o nome? Numa orquestra, a harmonia se dá pelos diferentes sons, instrumentos, diferentes notas, não é isso? Ou todo mundo toca igual? Toca, colega? Igual, as mesmas notas? Tem um arranjo? E o instrumento é o mesmo? Não.
Exatamente. Então, na diferença dos instrumentos, segue-se o mesmo objetivo, que é ter a harmonia da banda ou da orquestra, uma coisa parecida. Então, essa ideia de união, né, que não é aquela união piegas, que todo mundo dá a mão e se beija, mas é aquilo que nos une, que nos traz aqui, como hoje, esse encontro, para que a gente possa tratar desse tema tão caro que é a educação e os direitos humanos, né? Então, por exemplo, acesso, permanência e êxito. Esse é o principal questão hoje da rede. Acesso, os nossos estudantes acessam como? Ou pelo SISU, ou pelos nossos próprios processos, né? A ampliação permitiu um maior acesso, ainda nem todos conseguem acessar, tem muitas áreas de conhecimento que dá mais estudantes que vagas, né? E eu não sei se alguém de vocês lembra ou chegou a ter acesso a isso, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o Lula antes de ele ser presidente, e ele dizia para aquele grupo de dirigentes, dentre outros, e foi lá no contexto da mobilização que antecedeu o Plano Nacional de Educação, né? As conferências, a CONAI. Ele diz assim: eu que sou analfabeto, né, retirante, tenho dificuldade de entender como que vocês ficam felizes quando dizem assim: o meu curso deu 50 por 1. Significa que 49 ficaram de fora. Isso não é a garantia de um direito, isso não é inclusão, ao contrário, é exclusão. Então, a interiorização e a expansão, por mais problemática do ponto de vista que a gente ainda não tem todos os códigos, não tem toda a infraestrutura, né? Por mais que a gente tenha isso, ela favoreceu, ela não resolveu a inclusão, e nem tampouco o direito, mas ela favoreceu, ela contribuiu no conjunto, né, disso tudo. Desde a forma, a permanência, e aí é nossa responsabilidade, uma grande parte dela, né? Entre a discussão dos paradigmas de transição e da tradição. Como eu, professor, organizo a minha aula, a minha conversa com os estudantes? A maneira como eu organizo ajuda na permanência? Ou diz assim para o guri: olha, tu não nasceu para isso, vai embora. Tu é fraco das ideias, como dizia uma mãe quando eu trabalhava numa escola do interior. Não forceja porque dá trimelique e ela não vai aprender. Ou a naturalização de que a educação é para poucos, ou a ideia da meritocracia. Então, são reflexões que eu vi que vocês vão fazer também no decorrer, né? A perspectiva orçamentária, as bolsas, o auxílio estudantil, ajuda na permanência ou não, ajuda na inclusão ou não. Hoje é sabido que mais de 75% dos nossos estudantes, tanto das universidades federais quanto nossos, precisam de algum tipo de auxílio para permanecer, para ter a garantia desse direito à inclusão, né, nas nossas instituições. E com a pandemia isso se acirra, né? Não preciso dizer o quanto precarizou e aumentou a desigualdade social, né? O uso das tecnologias, o acesso à internet, a cultura das aulas presenciais, ou seja, tudo isso tem a ver com educação, direitos humanos e inclusão ou não. Então, não é fácil ser professor, não é fácil ser estar numa instituição como a nossa. Porque implica que nós, ao trabalharmos com essas duas grandes categorias, nós temos que olhar para tudo isso. Gostemos ou não, né? A própria questão das identidades, como eu disse. O que nos une, né, para garantir os direitos humanos, a educação e a inclusão? Enquanto professores, quantos daqui se reconhecem como professores? Ou sou engenheiro, ou sou psicólogo. Se eu estiver numa atividade de engenharia fora da docência, que não como professor é engenheiro, mas como professor é professor da área D. E aí pedagogia não é coisa de pedagogo, é de todos que se envolvem em processo educativo, sinto muito. Tem que, além de saber bem da engenharia, tem que também saber bem de pedagogia. O que nesse grupo favorece a aprendizagem, o que nesse não? Por que saber daquilo que ele é capaz de fazer sozinho, como diz o Vygotsky, ou seja, da zona, né, real, entre a potencial, que está lá no meu objetivo, no plano de ensino, eu quero que eles relacionem, eu quero que eles desenvolvam, eu quero que eles comparem, eu quero que eles experimentem. Não é isso que está nos nossos planos de ensino, dependendo da área do conhecimento, né, a gente coloca a escolha dos verbos, é para quê? Né? Então, como é que a gente se identifica? Tem estudos que mostram que a maioria dos professores no âmbito do ensino superior não se reconhecem como professores. Então, essa é uma condição da educação, dos direitos humanos, da inclusão e da nossa... Ser professor nos une ou nos afasta?
Ser técnico nos une ou nos afasta? Né? Tem a ver com consciência de classe. Não tem uma conquista, no nosso caso de carreira, dentre outras coisas, que não tenha passado pelo movimento sindical. Lá no IFC a maioria é sindicalizado por causa da Unimed. Não é porque eles gostam do sindicato e entendem o sindicato como uma instituição importante. Aí o SINASEF faz gerência da Unimed. Não tem cabimento, né? Enfim, nos identificamos ou não como servidores públicos? Levamos ao pé da letra lá os princípios, né, do LIMP, não é a vassourinha do Django, né? Legalidade, impessoalidade, né? Enfim, a moralidade, eficiência. O horário que fazem lá no campus para eu dar aula é para atender ao meu desejo ou o processo pedagógico? É um conjunto de questões, né, que é o dia a dia da nossa instituição, mas que tem tudo a ver com esse tema amplo e complexo, como foi colocado pelo Alisson, né, pela Ruth e pelo próprio protocolo, que envolve as nossas questões de educação e direitos humanos, né. Aqui, como já foi bem dito, Paulo Freire, segundo Paulo Freire, nós temos duas grandes perspectivas epistemológicas, né, para incluir ou excluir, ou as duas ao mesmo tempo, porque não é hora isso e aquilo. Acho que também a gente tem que superar esse dualismo que a gente herdou da ciência moderna, né? Mas a gente já sabe, por meio de Paulo Freire, que existe uma educação bancária, que é aquela que vê o sujeito como uma tábua em branco, que não sabe nada, que não tem cultura, que não tem desejos, que não tem subjetividades, enfim, e que a gente deposita pelo que a gente aprendeu. Na verdade, hoje, com a inteligência artificial, talvez, para depositar o que já foi produzido pela humanidade, não precisa mais dos professores. A máquina faz isso, abre a cabecinha da gente e vai colocando, e às vezes muito mais legal, como diz as crianças, do que escutar o professor me entender e dizer que a gente é burro e às vezes reprova. Né? Agora, existe uma outra possibilidade que, por meio do diálogo, e não é o diálogo de qualquer coisa, é o diálogo pensado, planejado, à luz do que a gente vem discutindo, né, que é uma pedagogia da problematização, da pergunta, que promove um outro tipo de processo educativo, que promove um outro caminho à inclusão e àquilo que nos constitui enquanto seres humanos. Então, se vale a pena, né, a gente olhar para a América Latina, aprender com o que aqui se produz também, em termos de discussão teórica e epistemológica, né, Paulo Freire é um deles, gostemos ou não. Aliás, né, tão triste ver gente falar mal dele sem nunca ter lido um livro, né? Sem ser estudioso de Paulo Freire. Ah, porque ele é libertino, né? A gurizada se beija na escola por culpa do Paulo Freire. Porque aí tu te beijava no teu tempo, mas falar Paulo Freire por quê? Eu tenho umas coisinhas assim que depois a gente, quem quiser conversar na beira da praia, né? Porque as pessoas são, eu digo, moralistas imorais. Critica a corrupção e é corrupto, né? Defende a família moral e tem 300 amantes, uma coisa parecida, né? E aí? Os colegas professores, os colegas técnicos, os diretores de campus esquecem que foram jovens, gente. Não é só sala de aula. A gurizada tem outras coisas a fazer junto. Beijar é bom, não é? Então, tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que não gosta. Mas beijar é bom e outras coisas também. Só que às vezes não é ali na escola que a gente fica nos amassos, né? Conversa com a gurizada e diz, olha, gente, esse amasso mais gostoso é em outro lugar, tá tudo certo. Então tem vida, nós lidamos com a juventude, né? Nós lidamos com os adultos que, via de regra, ficaram à margem desse direito à educação. Então é nesse sentido, né, que eu organizei a minha fala com vocês. Era para vir no ano passado, não deu. Esse ano consegui, né, estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências e espero que tenha vindo ao encontro do que vocês tinham como expectativa, né? E aí então não dá para também não pensar junto com o Daliano essa dimensão da utopia. Eu ainda falo depois, são 37 anos de magistério. Eu comecei em 87, quando a gente era habilitado pelo magistério de nível técnico, né, médio, e ainda falo talvez com mais entusiasmo do que aquela época, porque hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia naquele tempo, né? E claro, como dizia Paulo Freire, quanto mais a gente sabe, quanto mais consciência do mundo a gente toma, mais responsabilidade a gente tem.
Então é por isso que eu estou aqui fazendo um bate-volta, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho, sair talvez da nossa zona do conforto e não deixar de sonhar e de buscar a utopia e o horizonte, né? A gente nunca põe o pé lá naquele negócio, mas é exatamente por isso, né? Para que a gente não desista e não... A gente até pode cansar, que é o que eu respondo para um lado do Ministério Público. Me cansa e me irrita, eu disse para ele, mas não desisto de defender a educação como direito de todas e todas, seja na cidade, nas periferias, né, no campo ou em outros lugares. Então, gente, eu acho que era essa a minha contribuição, né? Desculpem se não atendi, às vezes, a expectativa de um ou outro, mas esse é o espaço da educação, da discussão, da reflexão, do enfrentamento, né? Dentre outras coisas. Então, Ruth, muito obrigada pela confiança, Alisson também, e, né, estamos aí, espero também que vocês possam ir a Santa Catarina ensinar um pouquinho do que vocês sabem aqui e a gente compartilhar, tá certo? Um pouquinho não, né? Um pocão.